Bom, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar a nossa segunda aula de manganês, tá? Ela vai se dedicar a falar do processo de redução do manganês, tá? Então, assim como acontece lá no caso do cromo, o manganês ele também é produzido num forno elétrico a arco, tá? Então, o forno elétrico a arco do manganês e o forno elétrico a arco de cromo, eles são bastante parecidos, eles produzem inclusive ferroligas, né? Um produz ferroliga ferro-cromo e o outro produz ferroliga de ferro-manganês, tá? Seja ela, esses fornos elétricos a arco, eles podem produzir tanto a ferroliga ferro-manganês como a ferroliga silício-manganês que vocês viram na aula passada, tá bom? Então, a gente vai ver aqui alguns detalhes sobre o forno, tá? Eu não gosto muito de utilizar esse recurso de colocar uma figurinha aqui, mas eu preciso utilizar ele nesse momento porque eu perderia muito tempo desenhando e o meu desenho não ia ficar tão bom quanto esse aqui, tá? Então esse é um diagrama de um forno elétrico, tá? Eu vou dividir as partes, então a gente, assim como no forno elétrico a arco submerso de cromo, a gente também tem aqui os eletrodos para o manganês, né? Eletrodo de Soderberg, tá? Então isso aqui é um E, tá? Então a gente tem dois eletrodos de carbono, aquele que eu já tinha comentado, com aqueles detalhes que eu já tinha comentado na aula de cromo, né? Que esses eletrodos eles são formados a partir de uma pasta de carbono, conforme essa pasta é aquecida ainda dentro do invólucro metálico aqui, tá? Da estrutura, ela vai sendo aquecida e essa pasta endurece. Então é um eletrodo que eu não preciso parar para trocar ele. Conforme ele é consumido, quebrado aqui embaixo, eu consigo repor ele aqui em cima e empurrando como se fosse um batom, tá? Profundo da carga, tá? Então ele é submerso na carga, por isso que é o forno elétrico a arco submerso, tá? Da mesma maneira que os fornos de cromo, tá? E aí aqui na parte 2 nós temos, ali no item 2, nós temos a nossa carcaça de aço. Então esse aqui está desenhado, então aqui é a carcaça de aço, tá? Ela é representada por essa linha preta mais grosseira aqui em volta do forno, tá? E essa carcaça de aço, ela ela vai recobrir o revestimento de tijolo refratário, que é essa parte mais interior aqui, apontada pelo número 8, né? O revestimento de tijolo refratário. E aqui mais em contato com a carga, esse tijolo refratário aqui é só um revestimento de segurança, caso o nosso revestimento de trabalho, que é o número 4 aqui, que é os nossos refratários de carbono, tá? Se esse refratários de carbono, tá? Se esses refratários de carbono, de alguma maneira, eles são consumidos, eles falham em serviço, aquele refratário esse revestimento de tijolo refratário, ele vem para proteger a nossa carcaça aqui, tá? Que ela o resultado disso aqui é que se o material entrar em contato, né, o material de dentro do forno entra em contato com a carcaça de aço, pode ocorrer de fundir o aço e acabar resultando numa coisa que é indesejada, do material verter para fora do forno, fora da zona de vazamento, tá? Que não é adequado. Aí no item 3 aqui, eu vou fazer algumas observações, então vou colocar em verde aqui, o nosso item 3 é a carga. Tá? Então a gente tem uma porção de carga sólida. Então quando o material entra no forno, ele está sólido, ele percorre um caminho até a parte inferior do forno, onde a gente tem essa parte em verde aqui. Essa parte em verde eu vou acabar escrevendo ela em vermelho, que é a zona do leito de coque. Tá? Então a gente tem a zona do leito de coque, tá? Que é igualmente importante, que é a zona onde
somente o coque está no estado sólido, tá? Então a minha carga vem descendo e sendo aquecida progressivamente até chegar na fronteira aqui na parte superior dos eletrodos, né? O mesmo princípio ocorre aqui, os eletrodos eles geram o calor necessário para fundir a carga, esse calor vai sendo dissipado e aquecendo a carga no superior, e aqui a carga é fundida e como só o coque tem uma temperatura de fusão alta o suficiente, é só ele que fica no estado sólido aqui, formando os óxidos de manganês e de outros metais aqui presentes, eles acabam ficando no estado sólido até aqui e eles acabam fundindo, produzindo uma escória. Então aqui nós temos uma escória que vai resultar na redução e a produção do nosso metal aqui. Então aqui no item 6 aqui a gente vai ter o nosso metal líquido. Tá? A gente tem metal líquido aqui no item 6 e aí finalmente aqui no item 7 a gente tem a bica de vazamento e a bica de vazamento é feita de carbeto de silício. Então a gente tem bica de vazamento, onde o metal e a escória são vazados, né? Feita de carbeto de silício. O metal e a escória são vazados na bica de vazamento e aí para continuar a produção. Então esse é mais ou menos o layout do forno. Então a carga entra aqui pela parte superior, ela desce até a parte inferior onde o eletrodo vai fundir a carga produzindo escória e carbono, tá? E aí escória e o carbono vai ser a única coisa que vai ficar sólido, o carbono do coque, tá? E aí depois a gente vai produzir o metal aqui embaixo e o metal vai ser vazado juntamente com a escória, tá bom? Isso é a visão geral, tá? Agora a gente vai dar um zoom nessas partes coloridas aqui. Então eu vou começar falando inicialmente da carga sólida. Então na parte de verde ali, que eu escrevi em verde aqui, e que está essa parte superior aqui, na parte ainda acima da ponta dos eletrodos, a gente tem a carga, tá? E o que é a nossa carga, tá? Vamos discutir um pouco o que é a nossa carga. Tá? Então, deixa eu corrigir aqui e a gente vai discutir um pouco o que é a nossa carga, tá? A nossa carga é composta, tá? A gente tem dois tipos de cargas diferentes. Se a gente estiver produzindo ferro manganês, dentro do meu forno eu vou carregar o minério, rico em manganês, né? Vou carregar o coque, rico em carbono, que vai fazer a redução, e eu vou carregar os fundentes para ajustar a composição da minha escória, tá? Para eu produzir uma escória que possa permitir que as reduções aconteçam do jeito melhor. Como que é uma escória que é para permitir que as reduções aconteçam do jeito melhor? A escória que permite que as reduções aconteçam do melhor jeito é uma escória que dissolva o máximo possível de óxido de manganês, ou seja, MnO. Mas a gente vai retomar isso um pouquinho mais tarde, tá bom? E aí, se eu estiver produzindo silício manganês, aí eu vou utilizar como carga o que? Eu vou utilizar o mesmo minério, tá? Parte rica em manganês, tá? Minério. Eu vou utilizar, olha, prestem bem atenção, escória de ferro manganês, tá? Escória de ferro manganês, tá? Coque e vamos um pouquinho adiante, uma fonte de silício, tá? Então pode ser quartzito, pode ser quartzo, então tem vários minerais, especialmente minerais contidos ricos em quartzo ou quartzito, tá? São bastante utilizados, tá? E fluxante para propiciar uma escória adequada. Então, uma escória bem líquida. Então, o que é uma escória adequada? Escória rica em muito MnO e escória bem líquida, com baixa viscosidade, tá? Então, escória
rica em MnO e bem líquida. Então esse é o objetivo dos fluxantes aqui, é tornar a escória rica em MnO e bem líquida, tá? E o que acontece na carga ali, nessa parte sólida, que eu vou explicar mais densamente na próxima parte da nossa aula. Então a aula vai ser dividida em duas partes, eu vou terminar explicando cada um desses itens aqui e depois eu vou falar um pouquinho mais das reações químicas e do porquê, por exemplo, no silício manganês eu utilizo escória de ferro manganês, tá bom? Então vamos adiante aqui ainda. O que acontece na carga? A última coisa que vocês precisam saber da parte da carga desse início aqui é que na carga, os nossos minérios de manganês, vocês já viram, eles têm umas fórmulas que a gente pode sintetizar como um óxido de manganês, né? Então MnXOY. Então tem vários óxidos ali dependendo do minério que tu está usando, né? E ele vai ser reduzido na parte da carga sólida pelo CO, tá? O CO não é carregado no forno, ele é produzido lá na parte inferior do forno e eu vou mostrar para vocês como que acontece essa produção ainda nessa parte, mas posteriormente eu vou fazer mais comentários sobre isso, tá? E aí a gente vai ter aqui geração de um MnO, tá? Mais CO. Tá? Então o objetivo aqui é sair dos óxidos de manganês do minério e ir para o MnO, tá? Ao fim da zona que a gente vai chamar essa carga sólida aqui, a gente vai chamar ela de zona de pré-redução. Então, antes de acontecer a redução final do manganês, a gente tem a zona de pré-redução. Tá? E aí, na quinta parte ali, onde a gente tem a fusão e a produção da escória, a gente vai ter a zona do leito de coque. Tá? Na zona do leito de coque, a gente tem só o coque sólido, tá? E aí o manganês, aquele óxido de manganês que foi produzido lá na zona de pré-redução, ele vai fundir junto com os outros óxidos, tá? Então, quais os outros óxidos que tem, tá? A gente tem o quê? A gente tem óxidos de ferro, que eles também vão ser reduzidos também. Então, a gente vai ter uma redução assim, FXOY mais CO vai produzir Fe mais CO2, tá? Então, os óxidos de ferro vão ser reduzidos, mas a gente tem outros óxidos que não são totalmente, ou eles não são reduzidos. Por exemplo, a Al2O3 aqui, ele não é reduzido, tá? Mesmo que a gente esteja produzindo silício manganês, a sílica não é reduzida completamente. Um pedaço da sílica fica no estado líquido. E então a escória é o que? É principalmente, aí tem também o MgO e o CaO, tá? Então esses caras todos aqui, eles vão compor a escória, tá? Juntamente com o meu MnO. Então a minha escória vai ser composta CO, MgO, Al2O3, SiO2 e MnO, tá? Aí quando eu chegar lá com a escória líquida, né, o MnO presente nessa escória, ele vai reagir com carbono e vai produzir o nosso manganês metálico. E aí vai misturar com esse ferro aqui que já foi reduzido na zona de pré-redução, produzindo o meu ferro manganês, tá? Ferro manganês, tá? E produzindo o meu CO, que é utilizado... Ai, desculpa aqui, ó, eu esqueci de colocar aqui CO2, tá? Vai produzir o meu CO, que é utilizado aqui nas reações de pré-redução. Então, na zona do leito de coque, eu tenho a redução do manganês e a produção do CO, que vai ser utilizado lá na zona de pré-redução para reduzir os óxidos de manganês a MnO e para reduzir o ferro a ferro metálico. E aí eu vou formar o ferro manganês, tá? Também vai acontecer o que? Eu vou ter a redução da sílica, tá? Pelo carbono para a produção de silício, no caso específico das ligas silício-manganês, tá? Na liga ferro-manganês isso acontece, mas muito pouco, tá? Então eu também vou ter a produção de CO. Tá? Então, isso que acontece na zona do leito de coque. A gente reduz alguns componentes da escória, tá?
MnO e o SiO2. O MnO ele reduz até... Bom, eu vou comentar posteriormente, tá? Porque o que acontece? Como eu tenho muito MnO, eu vou comentar agora, na realidade. Eu tenho a escória, tá? Então vamos imaginar que eu tenho escória líquida, tá? E eu tenho embaixo da escória líquida aqui eu tenho o metal líquido. Então aqui metal e aqui eu tenho a escória. Na escória líquida ela consegue dissolver quase todo o MnO, mas um pedaço do MnO vai ficar sólido na escória. Então conforme eu vou reduzindo o meu manganês, ele vai indo da escória para o metal, né? Então o meu manganês vai indo da escória para o metal. Conforme eu vou reduzindo o MnO, mais desse cara aqui eu consigo dissolver dentro da escória, tá? Mais eu dissolvo dentro da escória. Até o momento que eu consigo dissolver todo o MnO. Quando eu dissolver todo o MnO, vai acontecer que vai parar a minha redução. Não vai acontecer mais redução. Então eu vou ter MnO dentro da escória, mas a redução vai parar. Vai parar e aí eu vou vazar o metal e eu vou vazar a escória, no caso específico do processo de reprodução de ferro-manganês, tá? Então eu vou vazar o metal e a escória. Essa escória, rica em MnO, depois ela é utilizada também no processo de produção de silício-manganês, tá? Então a escória rica em MnO, tá? O processo de produção de manganês ele não é muito eficiente, então por isso que a gente sempre acaba tendo um pouco de MnO dentro da escória, tá? Então isso aqui, só para a gente não perder de vista aqui, na carga, o que a gente tem? Redução dos óxidos de manganês até MnO, então normalmente a gente vai ter aqui, ó, MnO2, ele vai virar o que? MnO na zona de pré-redução. O Mn2O3 também vai virar MnO, depois eu vou explicar quais as etapas disso. E aí, na zona do leito de Koch, o meu MnO vai ser reduzido pelo carbono, tá? E o MnO dissolvido na escória, tá? Vai ser reduzido por carbono e eu vou produzir o meu manganês, tá? Lá na zona de pré-redução também acontece a redução do ferro, a ferro metálico. Então o ferro metálico vai compor a minha liga. No caso específico do silício manganês, na zona do leito de Koch também vai haver a redução da sílica, tá? Então essas são coisas que acontecem ali na zona do leito de Koch. Já no metal, o que vai sobrar lá no metal? Vai sobrar só o carbono que não foi utilizado nessas reações aqui e acabou não participando das reações. Então no metal líquido, eu vou escrever aqui, tá? O metal líquido. O que vai ocorrer no metal líquido? No metal líquido, o meu carbono, que está sólido, tá? Ele vai ser dissolvido no metal, na liga, tá? Então aqueles 7% lá de carbono presente no ferro manganês é produto dessa dissolução aqui, tá bom? Então essa é a primeira parte, tá? Aqui eu expliquei para vocês um diagrama geral do forno, expliquei brevemente como acontece nas duas zonas, a zona de pré-redução e a zona do leito de Koch, tá? E depois agora a gente vai entrar numa segunda parte que a gente vai abordar especificamente as reações que acontecem em cada uma das zonas para vocês entenderem o que acontece, tá? E o que cada constituinte da carga vai promover no nosso material, tá bom? Então, por enquanto, eu vou parar agora o vídeo para fazer um corte e abordar especificamente só a zona de pré-redução, desculpa, só as reações, tá bom? Então, já a gente continua. Bom, pessoal, vamos prosseguir então aqui, tá? Eu vou fazer o uso de outra figurinha aqui. E aí a gente tem aqui, ó, a zona de pré-redução, tá? E a zona do leito de Koch e o metal, tá? Aqui a gente tem o eletrodo Soderberg, tá? Que eu separei aqui o corte de um eletrodo para a gente descrever quais reações acontecem, quando e por quê, tá? Então, como a orientação dessa figura está dessa forma, eu vou escrever as reações nessa direção aqui, de acordo com a altura do que elas vão acontecendo. Então, se a gente tem um minério de manganês altamente oxidado, então na parte superior, em temperaturas mais baixas, tá?
a gente vai ter a seguinte reação acontecendo, tá? A gente vai ter a reação assim, ó. Se a gente tem um minério altamente oxidado, a gente vai ter MnO2, tá? Mais o CO, que é produzido, lembrem, aqui na zona do leito de Koch, tá? E ele vai gerar aqui para nós um Mn2O3 mais CO2, tá? Então isso aqui é uma reação exotérmica, ela libera calor e ela ajuda a aquecer a nossa carga, tá? Isso aqui não está balanceado, então se vocês quiserem vocês façam o balanço, eu só estou falando o fenômeno que acontece aqui, tá? Junto disso, na parte superior, a gente tem, ó, nos nossos fluxantes, tá? Só um detalhe aqui, lá nos fluxantes, nos matérias-primas, tá? Que eu uso, a gente tem 3 fluxantes diferentes que podem ser usados, tá? A gente pode usar magnesita, MgCO3, a gente pode usar calcário e a gente pode usar dolomita, que é um carbonato misto de, desculpa aqui é Mg, tá? De magnésio e cálcio, tá? Então a gente tem aqui MgCaCO3, tá? Mas independente do que aconteça, tá? Na parte superior vai acontecer a decomposição do nosso MgCO3, tá? A partir do momento que eu aqueço ele, vai acontecer a geração de CO2 e MgO. Tá? Então ele vai se decompor, ele vai ser calcinado. O nome desse processo aqui de decomposição de carbonatos é calcinação. E aí eu vou produzir o MgO. Tá? Além disso, na parte superior, tá? Essa reação aqui endotérmica, ela precisa do calor, então ela absorve o calor da carga. Esse negócio de absorver e liberar calor, vocês vão entender por que eu estou falando disso mais posteriormente. Tá? E também vai acontecer a evaporação de alguma umidade que tiver na minha carga. Então eu vou gerar H2O gasoso, tá bom? Então, mais abaixo, tá? Conforme a temperatura vai subindo, tá? Eu vou ter também a redução do Mn2O3, também com o CO, para produzir Mn3O4 mais CO2. Então eu sigo decompondo. Lembra? A gente tinha MnO2, agora a gente já tem Mn2O3, tá? E aí mais para baixo aqui a gente vai ter Mn3O4, e aí lá no topo do leito de Koch a gente vai ter MnO, tá? Então vamos adiante. Aqui então tem essa redução produzindo Mn3O4, tá? E aqui na fronteira, praticamente na fronteira, aqui na porção mais inferior do nosso forno, tá? A gente vai ter as seguintes reações, tá? A gente vai ter a reação de Mn3O4 mais CO, produzindo MnO mais CO2. Tá? Então vocês veem que o manganês vai progressivamente sendo reduzido. Tá? E a gente também tem a redução do ferro, tá? Fe3O4, tá? Mais CO, produzindo ferro mais CO2. Tá? Se isso aqui acontecer, se as reações, se isso tudo aqui não tiver acontecido antes de 800 graus, acima de 800 graus, o CO para essas reações vai ser produzido através do nosso CO2, ele vai consumir carbono sólido. Então eu vou ter o carbono sólido mais o CO2 gerado em uma dessas reações aqui, tá? E eu vou produzir mais CO, tá? Por que isso aqui é indesejado? Porque essa reação aqui é uma reação endotérmica. Lembrem, as reações de azul são reações endotérmicas, reações de vermelho, reações isotérmicas. Então, se essas duas reações aqui
Essas outras todas aqui normalmente acontecem, tá? Tradicionalmente a temperatura delas acontece abaixo de 800 graus, tá? Essas aqui podem acontecer acima ou abaixo, tá? Depende de cinética química. Se elas acontecerem acima de 800 graus, o CO gerado para essas reações, desculpa, aqui em cima não acontece a geração desse CO, tá? O CO gerado para essas reações, ele é gerado através dessa reação aqui. E isso é fundamental por quê? Porque isso vai resultar num consumo de energia, tá? Reações em azul consomem energia, e num consumo de coque. Olha quem são os reagentes aqui, o coque é um dos reagentes, tá bom? Então é muito importante que essas reações aconteçam a 800 graus. Então, para a questão de consumo energético do forno, tá bom? Então, esse é um adendo importante que eu estou fazendo para vocês têm que observar isso, tá? Chegamos agora na fronteira aqui entre a zona do leito de coque e a zona de pré-redução. Tudo isso aqui acontece na zona de pré-redução. A zona mais importante, tá? Que é a zona que vai determinar quanto de energia a gente vai consumir. Tudo isso por causa dessa reação aqui, tá? Agora na zona de leito de coque, tudo que acontece é endotérmico, tá bom? Então na zona do leito de coque a gente vai ter o quê? O nosso MNO, que foi para a escória, lembra? Todo mundo aqui, o nosso MgCO3. Eu me esqueci de uma outra reação aqui, que acontece na parte inferior também aqui. Tá? Ainda na zona de pré-redução, a gente também tem o CaCO3 sendo decomposto a CaO mais CO2. Tá? Então, nessa parte inferior aqui, a gente tem a geração de CO2, tá? E o consumo por causa da adição dos nossos fluxantes, tá bom? Então, chegado aqui, todos os minerais de ganga que não reduzem, tá? Então, se eu tiver aqui alguma alumina, né? Se eu tiver Al2O3, se eu tiver SO2, se eu tiver, vamos ver, eu já tenho com certeza CaO e eu tenho MgO, né, na minha carga. Então, todos esses caras aqui, eles vão para a escória, tá? Junto com quem? Junto com o MnO, tá? E aí, a escória líquida, feita de todos esses caras aqui, tá? Vai entrar em contato com carbono sólido. E o que vai acontecer? O primeiro cara a reduzir vai ser o MnO, tá? E aí eu vou produzir o Mn mais o nosso CO. Que CO que é esse aqui? O CO que está aqui é o CO que vai ser envolvido nessa reação, nessa reação, nessa reação, nessa reação. Então, se eu perguntar para vocês, onde que é gerado o CO para as reações que ocorrem na zona de pré-redução? O CO ele é gerado aqui na nossa zona do leito de coque através da redução do MnO. Tá? Depois que o MnO reduziu até, lembra que eu falei para vocês lá que a gente tem a escória, a gente tem uma fase aqui, escória, e embaixo da escória aqui a gente vai ter o metal, então a gente tem metal, escória, e a gente vai ter um sólido, que não vai conseguir dissolver todo na escória, esse sólido é o MnO. Tá? A partir do momento que conforme eu vou reduzindo o manganês sai daqui, o MnO sai daqui e vem para cá, né? Sai daqui na forma de MnO e ele vem para cá na forma de manganês, tá? E aí libera o CO lá para cima. Conforme eu vou reduzindo o MnO, mais desse cara aqui vai sendo consumido. Então, mais eu vou consumindo esse cara. Até o momento que eu consumir todo ele. Tá? Quando eu consumir todo ele, a reação vai parar. E aí todo o MnO que ficou dissolvido aqui, sem o excesso, vai ser perdido, no caso da produção de silício manganês. Quando todo o MnO foi dissolvido na produção do silício manganês, tá? Quando todo o MnO foi dissolvido na produção do silício manganês, a gente vai ter o que? A redução da sílica. Tá? Então é SiO2 mais carbono vai gerar silício mais CO. Tá? E aí eu vou ter a minha produção de silício manganês. No caso da produção de ferro manganês, eu também vou
todo o MnO que ficou aqui na escória, depois que parou de dissolver o MnO sólido, ele vai ficar na escória. Mas eu vou utilizar essa escória para a produção de silício manganês, então eu não vou perder esse MnO. Mas no caso do ferro manganês, essa segunda reação não acontece. Lá no metal, eu tenho uma outra reação acontecendo. Vou retratar aqui em cinza, tá? A reação que acontece lá no metal é a reação de dissolução do carbono. Então, eu tenho carbono, ele vai ser dissolvido no meu metal, tá bom? E aí, uma última coisa que eu quero falar para vocês para fechar é o porquê que eu uso a escória do ferro manganês na produção de silício manganês, tá? O que acontece? Tem um cara que eu não falo aqui no sistema, tá? Que é o nosso fósforo. Tá? Então, o fósforo, todo fósforo que eu carrego dentro do forno, ele vai ir para o metal. Então, ele vai parar nessa fase metálica. Então, o fósforo vai para o metal. Tá? Então, quando eu produzo o silício manganês, tá? O silício manganês ele é mais caro e ele normalmente tem menos carbono e ele é utilizado para aços muito mais nobres. Tá? Significa o quê? Eu tenho menos ainda possibilidade de entregar um silício manganês com alta quantidade de fósforo. Então, se lá no processo de produção de ferro manganês eu tinha todo o fósforo indo para o metal, então todo o fósforo ia com o metal, significa que a escória não tem nada de fósforo, né? Então a escória tem nada de fósforo. Quando eu uso essa escória para a produção de silício manganês, a escória ela não vai sofrer nenhuma dessas reduções aqui, porque a escória já está na forma de MnO. Lembra? MnO mais todos esses caras aqui. Porque isso já aconteceu no processo, ela já passou pelo processo de produção de ferro manganês. Então ela é extremamente, embora ela tenha os óxidos de outros metais, tá? que nem a escória normal, ela não tem nada de fósforo. Então ela me ajuda a produzir um metal com pouco fósforo. E ela me ajuda a utilizar um rejeito, tá? Porque no fim das contas a escória de ferro manganês ela não tem muito destino, né? Então ela me ajuda a usar uma coisa que não tem muito destino, tá? Já a escória de silício, de ferro silício, ela não é, desculpa, de silício manganês, ela não é utilizada depois na própria produção de silício manganês, tá? Então, esses são os adendos que eu tinha para dar para vocês. Acredito que é isso que vocês precisam saber de redução de manganês, tá? Esse tópico é um tópico que eu acho fundamental, primeiro porque a gente está em Corumbá, a gente tem produção de manganês aqui. Eu sei que o processo ele não é um processo tão simples de entender, porque ele tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? E a visão global ele tem muito detalhe e tal. Tá? Casualmente é o processo que eu acabei estudando um pouco mais, né? Eu fui um pouco mais adiante, eu acabei fazendo meu doutorado nesse assunto. E é um processo bem interessante e importante que vocês saibam, afinal é possível que vocês acabem, possam trabalhar numa empresa de produção que a gente tem aqui nas redondezas da cidade, entendeu? Para produzir ferroligas. Então é bastante interessante que vocês conheçam o processo e saibam dos detalhes do processo, tá? Então isso aqui é mais ou menos uma ideia geral de como acontece. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, vocês têm que procurar para sanar dúvidas, porque eu vou cobrar bastante nesse caso aí, tá bom? Então eu acho que era isso e tchau, tchau.